Antes da matéria do Fantástico ir ao ar, a Giovana era mais conhecida pelo TikTok, a rede social que ela mais usa. Giovana tem TDI, transtorno dissociativo de identidade, ou seja, ela tem mais de uma identidade. No caso da Giovana, ela tem 18 identidades, contando com ela mesma. Oi, meu nome é Porsche. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Esse é um transtorno bem raro, principalmente aqui no Brasil, então não se tem muita informação sobre esse transtorno. Tem casos famosos que aconteceram lá fora, como o Billy Milligan e a Evan White. Aqui no Brasil não tínhamos nenhum caso tão conhecido até a história da Giovana viralizar. Oi, eu tenho TDI. Oi, gente, pra quem não me conhece, eu sou a Giovana, eu tenho transtorno dissociativo de identidade e ao todo no sistema nós somos 18. Em 2022, a Giovana começou a dissociar 14 vezes por dia. O namorado dela percebeu que tinha alguma coisa estranha. Às vezes ela parecia uma pessoa, logo depois ela parecia ser outra pessoa, completamente diferente. Então o namorado da Giovana contou para a mãe dela sobre o que estava acontecendo e a mãe dela levou ela ao psicólogo, logo depois de presenciar a Giovana tendo essas trocas de identidades. A psicóloga já tinha suspeita que ela tinha TDI, então logo depois disso ela foi diagnosticada com um transtorno. Há 9 meses atrás, eu tive episódios de dissociação 14 vezes por dia. O meu namorado percebeu que eu mudava completamente, que eu parecia ser uma pessoa diferente o tempo inteiro. Cada hora eu tava de um jeito, uma hora eu parecia uma criança, outra hora eu parecia uma adulta e por aí vai. E ele contou pra minha mãe, e a minha mãe mora em Atibaia, eu morava em São Paulo com meu pai. E aí eu fui pra casa da minha mãe, e a minha mãe viu eu dissociando, e aí ela me levou no psiquiatra, onde eles começaram a investigar. Eu já fazia terapia, e a psicóloga já estava com suspeita de que eu tinha TDI, mas ela não tinha me falado ainda. E aí eles começaram a investigar, os profissionais começaram a investigar pra ver se era realmente transtorno específico de personalidade ou transtorno dissociativo de identidade. E quando eu fui diagnosticada, tudo fez sentido na minha vida. Ela postou no Instagram imagens feitas com inteligência artificial de como seria a aparência física dessas identidades. As identidades então são a Aline, a Melanie, a Isabela, a Luísa, a Iana, Lina, Luara, a Aurora, o Ebert, a Dandara, o Ariel, a Luara, o Jim, a Lua, a Coisa, ou também chamada Tatá, e a Momó. Segundo a Giovana, ela fez um acordo com as identidades para quando alguma delas for assumir, ela não perder a consciência, porque durante muito tempo ela teve amnésia quando outra identidade assumiu o controle. Oi, tudo bem? Bom, normalmente eu tenho um pouco de dor de cabeça com algumas. Algumas me dão disenteria, por incrível que pareça. E algumas não, depende muito de qual alter vai assumir no momento. Mas normalmente eu fico bem. Tem algumas alters só que quando assumem me dá dor de cabeça, me dá algumas reações físicas, né? E eu tremo muito os olhos quando eu vou trocar. Mas tirando isso, e não, eu não perco a consciência totalmente. Eu continuo aqui por uma escolha nossa. Eu pedi pra que elas não apagassem a minha consciência, porque por um longo tempo eu tive amnésia totalmente, assim, muito forte. Tive uma amnésia muito forte quando elas vinham. Agora eu pedi pra que eu não perca os momentos, né? Então eu pedi pra que elas não apagassem a minha consciência. A primeira identidade que apareceu foi a Momó. Ela conta que quando tinha 5 anos ela sofreu algumas violências que foram graves o suficiente para ela ter estresse pós-traumático. E conforme foi passando os anos, as outras identidades foram aparecendo, devido a outros traumas que a Giovana teve. Bom, tudo começou quando eu tinha 5 anos, eu sofri alguns tipos de violência, eu não vou entrar em muitos detalhes porque eu não quero me expor, mas eu sofri alguns tipos de violência e foram violências a ponto de eu sofrer estresse pós-traumático, que é o quadro vinculado à TDI. E a primeira identidade que apareceu pra mim como um personagem na minha cabeça foi a Momô. Ela tem 5 anos e na época ela tinha a minha idade. Nos vídeos que ela posta em seu perfil, ela conta mais sobre essas identidades, como elas agem e como elas são. E essas identidades chegam até a aparecer nos vídeos. Só esqueci de mencionar aqui para vocês que foi a própria Giovana que deu nome para as identidades. A Aurora é uma identidade mentirosa e sonsa. Tem que tomar muito cuidado com o que ela fala. A Aurora gosta de tudo relacionado à arte e ela surgiu em uma época que a Giovana começou a fazer teatro, porque também foi um evento bem traumático para ela no começo. Oi, pessoal, eu sou a Aurora, sou uma identidade do Sistema Resiliência. Nós temos transtorno dissociativo de identidade e ao todo no sistema nós somos 18. Tem a Dandara, que surgiu quando a Giovana sofreu abusos na adolescência e ela seria uma protetora do sistema. Ela tem traços de psicopatia, não tem empatia e nem sentimentos.
Vamos lá. Olá, eu sou a Dandara, sou uma identidade do Sistema Resiliência. E nós temos transtorno dissociativo de identidade. A Aiana está relacionada à Umbanda, que é a religião da Giovana, e ela é uma mãe de santo do sistema. Olá, nós temos TDI. Olá, pessoal. Eu sou a Aiana e eu sou uma identidade do sistema sinestesia. Nós temos transtorno dissociativo de identidade. Bom, pessoal, gostaria de dizer um pouco da minha característica. Eu sou a mãe de santo do sistema. A Coisa, ou Tatá, tem um dialeto próprio, e na língua dela Tatá significa amor. Ela tem a aparência de um bicho-papão dos desenhos animados, mas ela é muito dócil. Essa foi a segunda identidade a surgir, e ela foi diagnosticada com um espectro autista. Fala boa noite. Boa noite. E Boa noite. como é que é o seu nome? Essa É a Tatá. Meu nome é Coisa, mas o meu apelido é Tatá. Laura é a fitness do sistema. Oi, nós temos TDI. Oi, gente, nós temos transtorno dissociativo de identidade autônoma no sistema, nós somos 18. Oi, gente, eu sou a Laura. Lina é a inteligente do sistema. Olá, nós temos TDI. Olá, pessoal. Nós temos transtorno dissociativo de identidade e ao todo no sistema nós somos 18. Prazer, eu sou a Lina, tenho 27 anos e sou uma identidade do sistema Resiliência. Luara é a personificação do TDAH da Giovana. Oi, nós temos TDI. Oi, pessoal, prazer, eu sou a Luara. Luísa é a identidade sedutora. Olá, nós temos TDI. Olá, pessoal. Eu sou a Luísa, sou uma identidade do sistema Resiliência e ao todo no sistema nós somos 18. Melanie é extremamente explosiva. E aí, suave? Então, nós temos transtorno dissociativo de identidade, ao todo no sistema nós somos 18. Parça, eu vim me apresentar, tá ligado? Eu vim me apresentar. Ariel, que foi a última identidade do sistema, ele é extremamente organizado e é a identidade que mais aparece nos vídeos. Oi, gente, pra quem não conhece o perfil, nós temos transtorno dissociativo de identidade, ao todo no sistema nós somos 18. Pra quem não me conhece, eu sou a Ariel, tenho 25 anos e sou uma identidade do sistema Resiliência. Desde que a Giovana viralizou, muita gente começou a questionar ela. E ela tem duas defesas. A primeira é que ela tem um laudo, e a segunda é que ela teria que ser uma ótima atriz para fingir todos os dias, na frente de tantas pessoas e familiares, por tanto tempo e sempre do mesmo jeito. Só que até então, toda essa história estava dentro de uma bolha do TikTok, mas começou a sair notícias sobre o transtorno que a Giovana tem em alguns portais famosos de notícia, como o R7, por exemplo. Só que a história estourou mesmo quando saiu uma entrevista com a Giovana no Fantástico. Aí sim essa história furou a bolha do TikTok e ficou ainda mais famosa. Na matéria pro Fantástico, eles entrevistam a Giovana, Sistema Resiliência, e também entrevistam a Patrícia Fagundes, Sistema República, que tem 28 identidades. Na entrevista, eles explicam sobre o transtorno, falam sobre o caso do Billy, falam sobre o caso da Eva White, que são os casos mais famosos que a gente conhece. Durante a entrevista, a Giovana não mudou de identidade, mas no final da entrevista, o comportamento dela começou a mudar, e a Dandara acabou assumindo o controle. Dandara disse na entrevista que ela era contra toda a exposição, mas que entendia o propósito. Eu só vim dar boa noite. Eu sou a protector, é a minha função. Vocês se importam de eu fumar? Não, ela vai fumar aqui. Eu fui totalmente contra ela se expor, mas eu entendo o propósito dela. Depois da Dandara apareceu também o Ariel e a Luara. Gente, eu sou maravilhoso. Se não fosse eu, esse sistema tá perdido. Se eu gosto de uma lasanha, eu gosto de um sorvete, uma coisa assim. A Laura que gosta de coisa fitness. A Laura... Nossa, a Laura é chata. Como eu já falei, TDI é um transtorno bem raro, ainda mais aqui no Brasil. Então não tem medicamento específico para TDI. Muitas pessoas confundem o transtorno com esquizofrenia. E a maioria das pessoas acham que a pessoa que tem esse transtorno está mentindo, que a pessoa está inventando sobre tudo isso. E é exatamente o que está acontecendo com a Giovana. Tem vários vídeos de pessoas desmascarando ela, psicólogos questionando o transtorno e, é claro, pessoas também tirando sarro da cara dela.
Recentemente eu fiz um vídeo sobre TDI, explicando onde que se encontravam as incoerências, incongruências, falhas e um monte de coisa naquela menina que apareceu lá no Fantástico. E não é que a figura veio querer dar uma descoitada aqui? Cara, eu não vou nem falar pra você o que eu gostaria de falar, porque você já desrespeitou. Autistas com aquela imitação muito mal feita de autista junto com Down, com aquela boca aberta, dando beijo de boca aberta. Você não sabe nem como é que um autista age. Você diz que tem laudo, mas não apresenta laudo. Eu, particularmente, duvido sim que você tenha laudo. Não acho que você tenha, sinceramente, não acho. Por quê? Tem tanta falha de personalidade se comunicando dentro de você. Você nem entendeu o motivo de terem mudado de múltipla personalidade para a questão de TDI, sabe? É porque fica fragmentado. Não são duas pessoas inteiras dentro de uma. Vamos colocar se fossem duas. Não, são duas metades que não são inteiras, que acabam se dividindo. Então não são pessoas inteiras. Infelizmente você não estudou como deveria ter estudado para conseguir fazer as coisas direito. Esse negócio de, eu vou... Cara, tem vídeo de você, tem vídeo, tá? Eu mostro aqui, você acha que eu tô preocupado com o que você acha? Você tá tentando invalidar o que eu falei, porque eu disse o quê? Que a personalidade protetora, tá? Isso que ela surge num momento de trauma muito profundo, ela não mede esforços para defender a pessoa que ela tá protegendo, ou seja, ela mesma, de certa forma. Então ela pode sim vir a cometer crimes. Os casos de transtorno dissociativo de identidade, quando ele era chamado múltiplas personalidades, começou a ser estudado não nas pessoas que estavam aqui, mas em criminosos que não lembravam quando cometeram os atos de seus crimes. Foi aí que começou. Então as pessoas que têm múltiplas personalidades têm lapsos de memórias muito grandes que levam até dias, alguns até semanas. Não esse negócio que você tem com as múltiplas personalidades todas conversando dentro de você. Isso não se sustenta na TDI. Tem tanto erro, querida. Sua teoria tem mais furo que um queijo suíço. Isaac é o psicólogo que entrevistou a Giovanna e ele disse o seguinte sobre essa história. Bom, depois do programa do Fantástico, só se fala em transtorno dissociativo de identidade, e eu tive a felicidade de entrevistar a Giovanna, como vocês estão vendo aqui atrás, nas lives que eu faço de final de semana. Eu queria falar um pouco a respeito disso para que vocês entendessem. Primeiro, eu queria que vocês entendessem de que isso só acontece em cérebros e personalidades extremamente imaturas. São pessoas muito infantilizadas no seu emocional. Segundo, o quadro é desencadeado basicamente por uma dificuldade de enfrentamento com as coisas da vida, por algum tipo de trauma, por algum tipo de dor. É como se a mente quisesse fugir, e uma das formas de fugir é através de criar uma nova identidade. É como se e não é desse jeito de verdade, é como se a pessoa não confiasse na sua personalidade, se sentisse muito frágil e assumisse uma outra identidade como uma forma de estar lidando com as situações. Para você entender bem, é uma mentira que uma criança conta para si mesma e passa a acreditar. Obviamente a pessoa não faz isso de propósito, obviamente trata-se de um transtorno, mas em primeiro lugar, não acredito que seja uma coisa tão grave quanto tem se falado, porque isso é bem medicado e uma boa terapia é revertido até com uma certa facilidade, a não ser, como no caso da Giovanna, que está conseguindo fazer muito sucesso por conta do seu transtorno, vai cada vez criando mais raízes. Não é nada de incrível, vale mais pela curiosidade do que pela gravidade da doença em si. Mas muito obrigado a Giovanna por ter dado a entrevista para mim e por ter ajudado a bombar os meus vídeos aqui nas minhas redes sociais. Grande abraço. Vocês lembram da Tatá? Bom, tem gente chamando a Giovanna de capacitista por causa dessa identidade. Lembrando que foi a própria Giovanna que disse que a identidade foi diagnosticada com um espectro autista. E mesmo a Tatá sendo uma identidade, faz muito sentido as pessoas se sentirem ofendidas. Porque para as pessoas que não acreditam na Giovanna, essa identidade chamada Tatá seria um estereótipo de pessoas com autismo. Então sim, é ofensivo e capacitista. De todas as identidades, a que me deixou mais confuso foi a Tatá. Para mim não faz sentido uma identidade ter um certo grau de autismo e a Giovanna não. Como que a identidade tem autismo e a Giovanna não tem? Se as identidades são parte da Giovanna e a Giovanna é parte das identidades. Não sei se eu tô sendo muito burro e ignorante, mas para mim não faz nenhum sentido, é muito estranho. Bom, e é claro, né, que não podia faltar gente enfiando religião no meio de tudo. Claro que nesse caso não seria diferente. O que aconteceu no Fantástico? Esse tipo de situação no lado psiquiátrico existe, mas eu vou ser bem sincera no que eu vi. Tem um fundo verdadeiro, né? Tem um fundo verdadeiro nessa questão psicologia, nessa questão psiquiatria, porque esse tipo de transtorno, eu sou enfermeira, então eu entendo, eu estudei sobre saúde mental, esse transtorno ele existe. Só que o que eu vi? Que tem espíritos obsessores nesta jovem, que estão dando ênfase para isso. E o que mais me preocupou é que as pessoas na volta estão tratando isso como se fosse um teatro. Isso me preocupou, tá? Vi muitos espíritos nesta jovem, sim. Chega a me dar raiva, sabe? Essas pessoas que sempre querem enfiar a fé delas a goela abaixo. Fé não é garantia de nada, não é o suficiente, sabe? Se fosse assim, não tinha tanta gente doente no mundo, não tinha tantas pessoas com vários tipos de transtorno, sabe? Enfim, eu acredito que a fé ajuda, que a religião ajuda, para quem acredita, né? Para quem acredita em algo, claro. Mas os problemas existem, transtornos existem, doenças existem, sabe? E tem vários tratamentos médicos que estão aí para auxiliar, para ajudar.
Essa gente que enfia fé no meio de tudo, enfia religião no meio de tudo, parece que quer invalidar problemas reais que existem, sabe? Transtornos reais que existem, doenças reais que existem, sabe? Parece que querem invalidar tudo isso, dizendo que é falta de religião, de falta de fé, falta de problema espiritual, entende? Então esse papo de que a pessoa tem TDI, é porque tem demônio no corpo. A pessoa tem depressão, é porque é falta de Jesus. Para, gente, essas coisas não funcionam assim, sabe? Para com esse negócio de querer pôr religião como garantia de algo, entende? Se fosse assim, não tinha tanta gente tirando a própria vida, sabe? Para quem acredita, a fé deve ser sim uma aliada, com certeza, né? A fé deve ser sim um auxílio junto com o tratamento médico e com medicamento, porque o transtorno é real, os problemas são reais, as doenças são reais, não tem nada de encosto, possessão ou algo do tipo. Bom, depois dessa entrevista pro Fantástico, a Giovana acabou viralizando ainda mais e tá sofrendo bastante hate nas redes sociais, então ela acabou postando o vídeo respondendo esses ataques. Bom, gente, com a repercussão do Fantástico, eu me senti na obrigação de vir ressaltar algumas coisas aqui com vocês. A gente tá tomando muito hate, muito mesmo, muito, tá? E são as mesmas pessoas que no mês que vem, no Setembro Amarelo, vão falar, ai, pró-vida, ai, nossa, vamos cuidar das pessoas pra elas não, né? Então, assim, vocês são um bando de hipócritas, vocês não passam disso, principalmente o pessoal do Twitter, tá? Já tô falando aqui. Bom, a primeira coisa que eu quero ressaltar é que o TDI não é espiritual, tá? Ai, Giovana, mas são espíritos. Não são espíritos, são identidades, são alters. Estados de ego cristalizados. É totalmente psicológico, não tem nada a ver com espiritualidade. E como que eu reforço isso? Eu tenho 21 anos de Umbanda, gente. Eu sei o processo de incorporação e eu sei o processo de troca. A troca não é energética. A troca não tem nada de energia ali. É uma coisa psicológica. A incorporação é totalmente energética. Você tem que ter todo um preparo para se incorporar. Entendeu? Você tem que preparar banho de santo, você tem que tomar, você tem que acender suas forças, você tem que cuidar das suas guias. Você tem que fazer todo um preparo para num lugar específico, que é o terreiro, você incorporar. Não é assim durante o dia, assim, do nada. Então, assim, eu não estou possuída, não existem espíritos no meu corpo, tá? Porque tem gente falando isso, que eu vou né? Por conta do TDI, porque na verdade são espíritos e por conta disso eu vou. Gente, isso não existe, tá? Eu sou uma pessoa tratada, tá? Eu tenho um tratamento, uma rede de apoio médico muito boa e eu estou ótima, muito obrigada. Eu não tô aqui pra dizer se a Giovana tá dizendo a verdade ou não. Eu tenho a minha própria opinião, mas eu prefiro guardar ela pra mim. O que eu posso dizer é que se tudo isso for mentira, eu não sei o que ela tá ganhando com isso, sabe? Ela só tá atrapalhando uma comunidade de pessoas que sofrem de verdade com esse transtorno, que é real e existe, e tá dificultando a vida ainda mais dessas pessoas. Porque eu tenho certeza que pessoas que têm TDI são chamadas todo dia de mentirosas, que estão inventando história, sabe? E sempre tem pessoas em voltas ali invalidando, dizendo que o transtorno que tu tem não é real. Então, se tudo isso for mentira, é bem complicado e é triste para as pessoas que realmente têm esse transtorno, que não é um transtorno massa para ter, não é um transtorno legal para se inventar, não é um transtorno tipo, eu tenho TDI, sabe? Tipo, esse transtorno, ele vem a partir de um trauma muito grande, sabe? Na infância, na adolescência, ele surge por causa de um trauma, então não é uma coisa legal, bacana de se fingir que tem. Bom, o vídeo vai ficando por aqui, não esquece de deixar nos comentários aí o que você achou de toda essa história. Não esquece de deixar o like também, se inscrever no canal, pra me dar aquela força, beleza? Fui!